Caros irmãos e irmãs, celebramos hoje o 22º domingo do tempo comum da igreja. Há 8 domingos, quando aqui nós meditávamos a palavra de Deus, escutávamos Jesus enviando os discípulos em missão. Antes de os enviá-lo, Jesus falava, portanto, das situações coniventes e inconiventes que os discípulos precisam, sob suas instruções, aprendendo a ser discípulo, a regrarem. Domingo passado, a respeito desses discípulos enviados, sobre as coisas em que eles devem referenciar e outras não, Jesus fala pela primeira vez no Evangelho de Lucas, e domingo nós escutávamos esse Evangelho, em que convidava, como que numa espécie de exortação aos discípulos, de fazerem todo o esforço possível. É verdade que o Evangelho fala de que muitos discípulos conscientes da porta estreita irão tentar entrar por esta porta, mas não vão conseguir. O que Jesus nos provocava como discípulos é o porquê ter que entrar pela porta estreita. Às vezes, meus irmãos, nós pecamos porque nós não damos razões à nossa fé. Cremos, mas não sabemos por que cremos. E facilmente, alguém que venha com uma argumentação um tanto mais próxima da conveniência nossa, nos arrebata da nossa fé e nos coloca para professar outros credos e crer em outras realidades. Por quê? Porque não se tem e não se dá razões do porquê creio. Somente uma pessoa que possui razões na sua fé é capaz de passar pela porta estreita e suportar tudo o que deverá suportar em vista da meta que sabe que quer alcançar. Uma pessoa que não possui uma meta dificilmente encontrará forças para lutar por este algo. Alguém que começa a construção de uma casa sabe das exigências econômicas que acompanharão ao colocar prioridade na construção de uma casa. Mas se esquece da meta de construir a casa, ao passo que estiver construída, vai se distraindo em gastar seu dinheiro com outras coisas. E muito facilmente, por não dar razões do porquê hoje tudo principia e referencia a construção dessa casa, é muito provável que não aconteça, não é, a conclusão da construção desta casa, que deveria ser pautada pela prioridade, pela meta que damos ao decidirmos nós, enquanto família, construí-la. O porquê é então que Jesus domingo passado nos convidava a entrar pela porta estreita e ele dizia assim: muitos dos meus discípulos, muitos dos que me escutam, muitos dos que sabem a verdade da minha palavra, tentarão entrar por essa porta, mas não vão conseguir. E o fato de que essas pessoas não consigam, não é porque Deus as quer excluir, é porque possa ser que eu não encontre na porta estreita aquilo que é mais conveniente para os meus pensamentos, para o meu bem-estar. Possa ser que eu não encontre ali o que eu queria escutar e ver de Deus. Mas não importa para quem tem metas, se atravessar a porta estreita seja assim tão difícil, seja assim tão cheia de provas. É verdade que quando se tem metas, se suporta e se passa por todas elas até alcançar a meta. Como alguém que depois, ou seja, se policia e se autoriza em dizer, como nos diz aqui o ditado no Nordeste, não é? Pode dar o sangue na canela, eu vou conseguir realizar este sonho, esta graça, eu vou conseguir realizar este projeto, e para realizá-lo, eu sei que eu vou passar por muitos sacrifícios. E aqui está uma outra coisa que desanima quem entra pela porta estreita: sacrifícios. Lembremos, caros irmãos e irmãs,
que toda a escolha que nós tomamos na nossa vida exige uma renúncia. E se você não fosse de Deus, se você fosse do mundo, se você nunca tivesse escutado a palavra do Evangelho, entenda que até para o mundo, escolher para o mundo significa renunciar a algo. Ora, se eu estou num caminho e me deparo com duas vias, escolher a direita significa renunciar à esquerda e vice-versa. Quando nós, olhando para a porta estreita, realizamos todos os esforços possíveis, porque temos uma meta. Qual deve ser a meta do discípulo? O porquê hoje o salmo que nós cantamos dizia: vou preparar uma mesa para o pobre. Quer dizer que quem tem bens financeiros, quem tem conta bancária, quem depois tem uma certa instabilidade econômica, essa mesa não foi preparada para você. Isso é uma falsa e superficial interpretação da palavra de Deus. A pobreza da qual o Senhor prepara uma mesa para que se sente, não é dos recursos econômicos que possuímos, mas de como nós tratamos as coisas. Quem é o pobre na palavra de Deus? Aquele que, muito embora possuindo recursos, mantém o seu coração em Deus e não nas suas coisas. Entende que possui algo, mas administra este algo, compreendendo de que a única coisa que possui, que não pode perder, é a amizade e o amor de Deus. Mas até para a amizade e o amor de Deus exige suas renúncias, e nós sabemos disso. Jovens, querem saber o tanto de renúncias que vocês vão fazer e vão ser criticados por elas? Se decidam firmemente em ser amigos de Jesus, de não ofendê-lo, de caminhar na via da sua palavra e do seu amor. Automaticamente aparecerão situações em que automaticamente o Espírito nos dirá: não é conveniente ao nome de cristãos essas realidades. Não é nem que nós não possamos realizá-la, porque existe uma mania no mundo de dizer: você não pode fazer isso porque você escuta o Evangelho. Na verdade, nós podemos tudo o que o mundo pode, mas por causa da meta, entendemos que nem tudo convém. E mesmo podendo, eu me recuso em acolher, em aceitar, em admitir isso na minha vida, em vista de uma meta. Mas quando se tem uma meta, se faz isso. Quando não se tem uma meta, a gente quer levar a vontade de Deus na nossa vida, numa espiritualidade pagã, com um pé no mundo e um pé no Evangelho. A primeira leitura de hoje, caros irmãos e irmãs, fala do desafio que é passar por essa porta estreita da qual fomos convidados domingo passado. O que é, portanto, de virtudes que precisamos possuir, se quisermos suportar as provas desta porta que nos conduz à meta de que tanto desejamos? Se possuímos a meta, porque é sempre bom compreendermos que como cristãos nós caminhamos. Você precisa dar razão do porquê você reza, você precisa dar razão do porquê você lê a palavra de Deus, você precisa dar razão porque você tem devoção aos santos da igreja, como referências de exemplos a serem seguidos. Você precisa dar razões do porquê você hoje de tarde saiu de sua casa para vir para essa igreja. E de que forma começamos a dar razões a isso? Quando empreendemos toda esta vida de oração para dizer: o motivo por que assim ajo é para que eu viva em comunhão e intimidade com Deus, porque não posso perder o seu amor. Essa pobreza que nos esvai de tudo que é riqueza mundana para possuir só a Deus, é dessa pobreza que o Senhor prepara uma mesa para nós. É difícil encontrar pessoas virem para a fila da comunhão que possuem o seu coração riquezas mundanas. Automaticamente no seu juízo, aciona dizendo: você não pode se aproximar dessa mesa. Porque diante dessa situação que você vive irregular, dessa confissão sacramental que você precisa realizar, deste desapego, dessa distância que você precisa manter, dessa realidade que você já devia ter renunciado, mas como todas essas realidades estão muito bem agregadas, compreendemos de que nós não podemos nos aproximar dessa mesa que o Senhor preparou para os pobres, para os desapegados, para aqueles que mesmo possuindo muitas coisas,
compreende de que nada nos traz a felicidade senão viver no amor de Deus. Agora, viver no amor de Deus exige também seus sacrifícios. E não é à toa que uma igreja deste tamanho tenha um crucifixo deste tamanho, onde de todos os lugares dessa igreja se veja que amar exige sim sacrifícios. Olhando, portanto, para esse sacrifício, imaginemos, vale a pena fazer todos os sacrifícios para viver uma amizade de amor com Deus? Essas são respostas, caros irmãos e irmãs, que cada um de nós precisamos dar. Essas são respostas muito pessoais. Vale a pena sofrer os sacrifícios para viver no amor de Deus? Mas também tem uma coisa: se a resposta sua for, vale, Padre, todo sacrifício, uma vez que eu me decidi por Deus, é uma luta e um combate espiritual constante na minha vida, mas vale a pena. E se você chega a um denominador comum, diante da meta, dos sacrifícios que você passa por o amor de Deus, se vale a pena, então é hora também de a gente deixar de reclamar e de murmurar da vida. Porque se acolhe os sacrifícios que vão se apresentar porque você se decidiu por Deus, porque quem se decide por Deus passa por todo tipo de sacrifícios. A gente fica dizendo, mas Senhor, até quando vou ser bombardeado, vou ser atingido? Mas por amor a vós, Senhor, para não vos perder, vale a pena todo o sacrifício, e não vou murmurar, não vou reclamar. Se esses são os sacrifícios de agora, para que a minha fé seja aprovada, vou passar pela prova da minha fé dizendo, continuo tendo como meta, desejar todos os dias, viver essa comunhão de amizade e de amor com Deus, e me distanciar de tudo aquilo que não convém. Essa é uma decisão muito bonita que um discípulo pode tomar hoje. Porque muitos de nós caminhamos somente nas tentativas, sem fazer o mínimo esforço de passar pela porta estreita. E achamos que as tentativas são suficientes. A pergunta que eu faço para quem acha que tentar já é suficiente é esta: quem tenta alguma coisa, conquistou alguma coisa? Quem tenta, conquista alguma coisa? Quem vive somente de tentativas, tem conquistado alguma coisa? Não, eu tenho tentado. Vamos começar uma dieta. Eu vou tentar começar na segunda-feira. Chega segunda, se entristece, esmorece, porque sabe que precisa. A tentativa e o coração voltado para conquistar algo é muito importante. Mas se a vontade não é forte, vai ficar só na tentativa, porque na hora de colocar a mão na massa, vai ter medo de sujar as mãos. Vai ter medo de agrupar os ingredientes e de misturá-los. Vai ter medo de trabalhar. O esforço possível que o Senhor nos coloca passa pelo desejo de tentativa, mas é preciso avançar a tentativa. Jesus disse, muito mais do que os que tentam, é desejar e passar pela porta estreita. O que é que se depara alguém que entra pela porta estreita? O que é que se apresenta diante de quem entra pela porta estreita? O que é que precisamos aprender quando entramos pela porta estreita? 3 realidades que muitos de nós fazemos fadiga de alimentá-las. O livro do Eclesiástico hoje diz o seguinte: filho, realiza teus trabalhos com mansidão. A primeira virtude evocada para quem quer passar pela porta estreita é ser manso. Ser manso não significa ter voz suave nem cara de tolo. Ser manso significa serenidade, porque eu sei quem preparou uma mesa para mim. Me decidi pela porta estreita, sou decidido em ser discípulo de Jesus, mesmo diante das contrariedades que sofrerei, porque serei perseguido por ter essa decisão, porque não existe nenhuma escolha que não possua uma renúncia, e eu estou pronto para acolher as renúncias que farei, as perseguições que sofrerei, mas para me manter nesta via estreita,
é preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que nos esforcemos por vivermos serenos. Quem não adquire mansidão na porta estreita manifesta, por falta de confiança em Deus, desespero. É horrível quando um cristão diz que está desesperado. Esta semana, inclusive, numa direção espiritual, alguém se aproximava para dizer: padre, eu estou desesperado. Eu disse: pois bem, vamos começar a se confessar, porque a senhora deixou de confessar em Deus. Não, eu confio em Deus, eu só estou desesperada. Ela estava me dizendo que tinha 6 ovos e depois meia dúzia de ovos, né? O desespero é um ataque imediato na confiança em Deus. O desespero é uma erva daninha que divorcia, que separa, que nos distancia da meta, daquela realidade que nos provocamos dizendo: pode dar o sangue na canela, eu entrarei pela porta estreita e vou assumir todos os desafios dessa porta, mas não posso perder, enquanto riqueza da minha vida, o amor e a amizade de Deus. Nada pode me abalar. E se eu tiver de me abalar com alguma coisa, é de perceber que eu estou distante de Deus. E não porque as pessoas se afastaram, ou porque o cargo que eu tinha não tenho mais, ou porque depois na minha vida profissional eu não estou do jeito que estou, ou na vida econômica eu não estou do jeito que estou. Essas realidades, todas elas muito passam. Mas para abraçar as coisas que não passam, se eu me vi distante de Deus e do seu amor, é um motivo para começar a me preocupar. Porque eu estou perdendo o que eu não poderia perder nunca. As outras coisas, todas elas poderei perder, mas Senhor, a tua amizade e o teu amor não. E por isso, tendo-vos comigo, conceda àqueles que se decidirem passar pela porta estreita, a mansidão. A mansidão, que é a serenidade frente à guerra. Estamos em pleno combate, em plena batalha. Mas de onde vem essa serenidade? Isso não seria loucura? Para o mundo poderia ser loucura, para nós não. Porque se Deus é a nosso favor, quem será contra nós? Uma segunda virtude que precisamos aprender, se quisermos nos manter na porta estreita, a palavra de Eclesiástico e a palavra do Evangelho hoje fala de humildade. Ser humilde e encontrarás a graça de Deus. Ah, padre, porque eu sou tão humilhada. Todas as vezes que eu sou humilhada, eu fico esperando uma graça, porque a palavra de Deus diz, né? Tem a famosa frase que se passa por aí, né? Os humilhados serão exaltados, né? Como é que é a frase? Os humilhados serão... Aonde é que tem isso? Na revista, no livro de gibi do seu filho, ou na palavra de Deus? Onde é que tem? Em canto nenhum desses. A palavra de Deus não fala em nenhum momento que os humilhados serão exaltados. Ah, porque eu sofri a humilhação de alguém. Isso é ditado nosso, isso é ditado do mundo. Isso é a forma com que o mundo nos catequizou. E como? Apoia-nos nas nossas conveniências. Ah, se eu sofro uma imoralidade, se eu sofro uma perseguição e uma calúnia, eu vou ficar logo esperando uma graça de Deus, porque os humilhados serão exaltados. Você vai continuar humilhado, meu irmão. E vão lhe humilhar ainda mais. E não vai ter graça nenhuma. Porque a graça só vem de quem se humilha. Não é algo que aplicam sobre nós. Somos nós que nos aplicamos sobre nós mesmos. A palavra de Deus não diz que quem é humilhado será exaltado. É quem se humilha. É quem se submete. É quem se rebaixa. Sou eu que me rebaixo, que me submeto. Sou eu que no silêncio e na confiança em Deus vou atravessando essa porta, apesar dos incômodos dela. E fico esperando pelos sacrifícios que faço, sem reclamar em silêncio de que Deus no momento oportuno me exalte. Que no momento oportuno o Senhor prepare esta mesa, que hoje Ele diz, está organizada para o pobre, para aquele de coração desapegado. O final do livro do Eclesiástico hoje diz: homem inteligente, reflete sobre as palavras dos sábios e com o ouvido atento deseja a sabedoria. Sejamos sábios, meus irmãos e minhas irmãs, e vamos adquirir hoje, pedir hoje na nossa Eucaristia, mansidão e humildade.
serenidade porque o Senhor está conosco, e humildade que nos coloque numa situação de nos submeter a tudo para não perder Deus. Não é se submeter ao pecado, não é se submeter aos caprichos, ao mimimi dos outros, né? Aos milindres, às desordens afetivas, às desordens, não é, todas das pessoas. Não é me submeter ao que é sujo, ao que é imoral, não, é me submeter à vontade de Deus, e adquiriremos sem dúvidas nenhuma sabedoria. Hoje nós estamos aqui com o último dia, pelo menos a relíquia ex carne de Santa Teresinha do Menino Jesus, vinda do Vaticano. Depois deverá ir para a sua paróquia, onde será colocada sobre o altar da paróquia Santo Antônio do Menino Deus nos Bancários. O pároco, o Padre Jairo, nos deu essa permissão, juntamente com os pais de Santa Teresinha. Santa Teresinha é uma das pouquíssimas mulheres chamadas doutoras da igreja. Se eu não estou enganado, não passa de 4 a 5 doutoras mulheres em toda a igreja. Mas qual foi a descoberta espiritual que tornou Teresinha doutora? Hoje, falando de porta estreita, a pequena via. Achamos por vezes, meus irmãos e minhas irmãs, que nessa teologia desenvolvida por Santa Teresinha, os nossos pequenos gestos não causam frutos nenhum. Estamos muito enganados. Se tivéssemos mais sensibilidade, se possuímos mais o olhar de Deus, se possuíssemos no coração mais humildade e mansidão, perceberíamos o quão ricos são os pequenos gestos que podemos fazer, nisso que Santa Teresinha chama pequena via, de grandiosos efeitos. Às vezes queremos mostrar para as pessoas grandes empreendimentos e grandes feitos, para que todos vejam o quanto nós somos bons. E esquecemos de quem colocou a ornamentação dessas flores, que nós nem sabemos o nome, colocou aqui para favorecer um clima de oração e de beleza, nossa liturgia muito maior, muito embora de que quem as fez está no anonimato. Fez um pequeno gesto e criou um clima de espiritualidade em toda a paróquia. Quem foi que recolheu essas flores? Quem foi que as comprou? Quem foi que colocou elas aqui? Teresinha descobriu nesses pequenos gestos, que ninguém fica sabendo, somente Deus, a via que agrada a Deus, e se tornou doutora, porque compreendeu que por meio da pequena via conseguiria atravessar a porta estreita e chegar à sua meta de amizade e de amor com Deus. Que Santa Teresinha nos inspire também a alcançarmos este propósito que, como discípulos, por meio da palavra do Evangelho de hoje, realizamos. Amém?